Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom nós estarmos juntos para meditar na palavra de Deus, buscarmos comunhão, buscarmos um momento de paz, de tranquilidade, de direção espiritual, com a certeza que Deus tem ouvido a nossa oração, tem estado conosco, tem nos fortalecido, tem nos dirigido a cada dia, a cada momento, e nós buscamos estar sensíveis à voz de Deus pelo Espírito Santo, para saber e compreender qual seja a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. É isto que nós buscamos como identidade cristã, como relacionamento espiritual. Deus tem olhado por cada um de nós. Deus tem ouvido as nossas orações. Deus tem estado conosco a cada dia, a cada momento, a cada segundo de nossas vidas. Deus está olhando por você, pela sua família, de uma maneira muito especial. Como é bom nós conhecermos ao nosso Deus. Como é bom nós podermos nos colocar nas mãos daquele que tem o que há de melhor para nós, aquele que concede não só as bênçãos, mas concede a expressão máxima do amor, do relacionamento de paz, do relacionamento de misericórdia, de graça, de tolerância, conhecendo a nós, conhecendo as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas angústias, mas também conhecendo os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos, conhecendo as nossas dificuldades e limitações. Deus nos conhece de todas as formas. E como é bom nós sabermos que somos conhecidos além de nós mesmos. Deus nos conhece como Criador e como mantenedor de nossas vidas. Ele nos conhece muito além de nós mesmos. Muitas questões que nós ainda vamos nos descobrir, Deus já conhece. Deus sabe os nossos pensamentos, Deus sabe como nós nos relacionamos, Deus sabe como nós queremos desfrutar e dividir a vida, com quem nós dividimos a vida, quais são as nossas dificuldades de relacionamento, quais são as nossas alegrias, as nossas tristezas. Deus sabe de todas as coisas. Então, vamos manter a perseverança da fé, vamos manter o foco no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abrir a nossa mente e o nosso coração para recebermos a palavra de Deus pelo Espírito Santo, com a sua interpretação para cada um de nós, para cada um de vocês, onde o Espírito Santo fala de uma maneira muito íntima, muito especial, muito particular, que vai sempre muito além das nossas palavras humanas. Deixe Deus falar com você. Deixe o Espírito Santo tratar de você. Apenas abra sua mente, o seu coração. Mantenha o foco. Não se permita distrair por questões do lar. Neste momento em que todos estão dentro dos seus lares e que nós ainda estamos impossibilitados de fazer o culto na igreja, estar dentro do lar também consiste no desafio de nos focarmos na palavra de Deus, de não permitirmos que as questões de dentro de casa nos desviem o foco, para que nós não percamos nada daquilo que o Espírito Santo tem para falar conosco de uma maneira muito especial. Deixe o Espírito Santo falar com você hoje. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Deixe o Espírito Santo cuidar de você, tratar de você. O texto que nós vamos tratar hoje está no Salmo 37, dos versículos de 23 a 25.
Salmo 37, dos versículos de 23 a 25. Mas antes, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, como é bom nós nos colocarmos na Tua presença com a certeza que o Senhor tem ouvido a nossa oração. Pai, buscamos a Tua paz, buscamos conhecer ao Senhor e a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos revele a nós mesmos, que o Teu Espírito Santo nos revele a Tua palavra e através da palavra nos revele o Senhor para nós. Pai, que estejamos sensíveis à Tua voz, que o Senhor nos conceda a paz, a direção espiritual. Sonda, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações e coloque diante do Senhor, tire de dentro de nós os pedidos mais íntimos. O Senhor conhece as nossas necessidades, as nossas limitações, as nossas angústias. Os nossos irmãos e irmãs que estão tensos, apreensivos, preocupados, muitos estão num processo de luto, outros estão na renovação da esperança em ver a cura de seus amados, familiares, amigos que precisam da intervenção do Senhor direta neste momento. Pai, que o Senhor cuide de cada um de uma maneira muito especial. Conceda, Senhor, pelo Teu poder e misericórdia, o que cada um necessita neste momento. Conceda, Deus, pelo Teu amor, conceda a restauração da saúde. Que o Senhor cuide daqueles que estão em dificuldades familiares, em dificuldades financeiras, em dificuldades de trabalho, dificuldade social. Pai, seja presente na vida de todos nós. Transforme a nossa mente, o nosso coração, para que seja a mente e o coração do Teu Filho Jesus Cristo. Que estejamos, Pai, neste momento, voltados a Ti e a Tua palavra. Fala conosco. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço que as Tuas bênçãos alcancem a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham neste momento e cada um da família que eles representam. Que o Senhor permaneça conosco, nos dê da Tua paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Salmo 37, os versículos de 23 a 25. O texto nos diz assim: O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Vamos ler novamente? Salmo 37, dos versículos de 23 a 25. Observem a riqueza que tem nesse texto, no amor de Deus, nos cuidados de Deus, na maneira que Ele se apresenta a cada um de nós. No versículo 23 do Salmo 37, o Senhor diz assim: O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Tratando e meditando nesse texto, nós observamos o amor de Deus, os cuidados de Deus, a presença de Deus, a maneira que Deus tem cuidado do seu povo, de todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade, muito além
da expressão religiosa, do vínculo denominacional, muito além das questões humanas na expressão da fé. Deus busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Sabe, irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da minha vida cristã é buscar relacionamento com Deus, buscar intimidade com Deus, buscar ser amigo de Deus. Algo que sempre me chamou muita atenção no ministério de Jesus é Ele se aproximar do ser humano, compreendendo as dificuldades de cada um, as limitações de cada um, Ele sendo perfeito, mas estar junto dos imperfeitos e se reduzir para que o outro possa crescer, para que o outro possa compreender o seu amor, os seus cuidados, a oportunidade que Ele está dando de reconstrução. Este vínculo que Deus apresenta em Jesus Cristo, o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, este vínculo de afeto, de empatia, de compaixão, de solidariedade, de estender a mão, mas sem perder a integridade, sem perder a justiça, sem perder o amor e a real perspectiva de reconstrução ao propósito original que Ele tem para cada um de nós. Deus tem um propósito para a sua vida, para a minha vida, para a vida de cada um dos seus filhos. Deus tem um grande propósito para todos nós. E quando nós compreendemos isso, quando nós entendemos que Deus tem grandes propósitos para a nossa vida, nós buscamos compreender em Deus quais são esses propósitos. E para isso nós temos que buscar intimidade, relacionamento, temos que buscar ser amigos de Deus, porque é isto que Ele quer. Jesus, no final dos seus 3 anos de ministério efetivo e ao longo dos seus 33 anos de vida, no final, Ele fala: eu não quero mais chamar vocês de servos, porque um servo não sabe qual é o propósito do seu Senhor. Eu quero e vou chamar vocês de amigos. E não tem amor maior do que este, de alguém dar a vida pelos seus amigos. E foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez por mim, foi isso que Jesus fez por você, é isso que Ele continua fazendo todos os dias e é isso que eu aprendi dentro do relacionamento com Deus ao longo da minha vida cristã. Compreender esta amizade com Deus, compreender que eu posso compartilhar a minha vida com o meu amigo, não só buscá-lo nos momentos de necessidade, nos momentos de aflição, mas compartilhar também as minhas conquistas, as minhas alegrias, ser grato por tudo que Ele tem feito em minha vida, observar como Ele observa cada detalhe da minha vida. Nós que já temos aí um período nessa estrada da vida, como diz a música popular, nesta longa estrada da vida, nós já temos um período aí andando e nós passamos a observar os cuidados de Deus nas coisas menores, nas coisas maiores, na presença efetiva e diária de Deus em nós todos os dias. É o Deus conosco, Emanuel, que para isto Ele fez a sua proposta. Ele se chamará Emanuel, o Deus conosco. O Deus que caminha conosco, o Deus que nos ampara, o Deus que conhece as nossas necessidades. Por isso que Ele mesmo fala: busque em primeiro lugar o reino de Deus,
a sua justiça, as outras coisas vão ser acrescentadas. Jesus também ensina que quando nós vamos orar, nós podemos entrar em nosso quarto, em nosso aposento e orar em secreto com Deus, só eu e Deus, só você e Deus. E Deus sabe o que você necessita antes que você peça, mas Ele quer relacionamento, Ele quer amizade, Ele quer proximidade, Ele quer diálogo, Ele quer compartilhar a vida com você. Sabe que em muitos períodos da minha vida, eu observei detalhes da presença de Deus cuidando de mim, cuidando da Ivone, cuidando do nosso casamento, cuidando da nossa vida, cuidando dos nossos pormenores, nas nossas limitações, quando tivemos limitações, também concedendo sabedoria e discernimento quando tivemos fartura. Porque é assim que Deus nos trata, concedendo sabedoria e discernimento na fartura, para que na escassez nós não venhamos a sofrer com tanta falta. Quantas pessoas hoje estão em dificuldade, estão sofrendo, estão com grandes problemas financeiros, com grandes problemas familiares, com grandes problemas de relacionamento, porque na fartura não tiveram sabedoria de armazenar, de guardar, de administrar melhor. Deus nos ensina que nós devemos buscar sabedoria para administrar a nossa vida dia a dia, a cada momento. Administrar as nossas emoções, a nossa estrutura psicológica, a nossa estrutura relacional, administrar a nossa vida diante de Deus. E muitas vezes eu observei Deus cuidando de mim, da Ivone, do meu lar, de uma maneira muito especial. Na fartura, concedendo sabedoria para administrar da melhor maneira possível, inclusive sempre fazendo reservas para o dia da escassez. E não só reservas financeiras, que são extremamente necessárias, mas reservas espirituais, reservas emocionais, reservas psicológicas. Mas tem como fazer isso? É claro que tem que fazer. Reservas espirituais você faz na dedicação da leitura da palavra de Deus, na meditação dessa palavra, na prática desta palavra, na observação vivenciada desta palavra. Reservas espirituais, reservas emocionais e psicológicas você faz no trato do convívio do dia a dia, do seu relacionamento com Deus, de permitir que o Espírito Santo sonde a sua mente, o seu coração, para que não fique nele nenhuma raiz de amargura, para que não fique no seu coração e na sua mente nada que venha atrapalhar os seus relacionamentos familiares, sociais e espirituais. Fazer reserva emocional e psicológica é, no momento da adversidade, é você fazer o que Jeremias nos recomenda, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Trazer à memória, por quê? Porque é algo que você já vivenciou, é algo do passado, é o cuidado de Deus, é um momento de alegria, é um momento de paz, um momento de uma boa emoção que foi registrada na sua mente, no seu coração. Aqueles momentos em que você lembra dos cuidados de Deus, em que você lembra do abraço do seu pai, da sua mãe, do abraço da sua mulher, do seu marido, do seu filho, da sua filha, e você sorri sozinho. Porque naquele momento você trouxe à memória aquilo que pode te dar esperança, aquilo que renova a fé,
aquilo que renova o ânimo, aquilo que te impulsiona para uma vida melhor, de paz, de tranquilidade. Viver com Deus, viver sob os cuidados de Deus. Aqui no Salmo 37, o versículo 23, ele nos diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. O homem firma os passos do homem bom. Ter os passos firmados por Deus é uma grande bênção. E desfrutar e compartilhar neste caminho dos passos firmados, compartilhar neste caminho da alegria com o Senhor, é algo indescritível. Você sentir a presença de Deus, sentir os cuidados de Deus, sentir que Deus está ao seu lado. É por isso que as circunstâncias deste mundo não podem tirar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa fé, a nossa base de integridade e de relacionamento com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é o Senhor que firma os passos do homem bom, da pessoa que busca o bem, do adorador em espírito e em verdade. É o Senhor que está firmando os seus passos. Naqueles dias em que nós sentimos as nossas pernas fracas, os nossos passos vacilarem, aqueles dias de dúvida, aqueles dias de apreensão, aqueles dias de ansiedade, nesses dias em que nós estamos vivendo, em que nós não temos mais zonas de conforto, cada dia é um desafio, cada dia eu tenho que viver conforme o que me é oferecido. E a nossa mente humana, o nosso coração, o nosso jeito de ser humano não gosta de surpresas toda hora, não gosta de sair das zonas de conforto. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. É Deus que firma os seus passos. Naqueles momentos em que você pode vacilar de alguma maneira, Deus te sustenta, Deus te guarda, Deus te firma, Deus te segura. E mais do que isso, o versículo 23 fala que neste caminho, nessa caminhada da vida que nós vamos passando, nesta caminhada, o Senhor se compraz, se alegra conosco. Ele se alegra de caminhar conosco, porque Ele sabe que na manutenção da nossa fé, nós compartilhamos a alegria de desfrutar cada dia de nossas vidas ao lado dele. E Ele se alegra em estar conosco. Ele se alegra com a sua vitória. Ele se alegra quando você supera os desafios. Ele se alegra quando você contorna uma adversidade. Ele se alegra quando você, na sua humildade, se coloca diante dele e fala: Pai, pede para o Espírito Santo me conceder sabedoria, discernimento, porque neste momento eu não sei o que fazer. E quando você tem a humildade de se relacionar com Deus desta maneira, sendo totalmente transparente, aberto, livre, Deus se alegra com você neste caminho da vida. Deus se alegra com a sua humildade, com a sua sinceridade, com o seu jeito humilde de ser. Ninguém precisa de palavras rebuscadas para falar com Deus, de um discurso maior, um discurso eloquente, um desenvolvimento de um discurso bem estruturado para falar com Deus. Esses dias eu lembrei de uma canção que fala de um caipira de Pirapora que não sabia falar com Deus, e a música fala: como eu não sei rezar,
eu só queria mostrar o meu olhar. A humildade de quem não sabe falar com Deus, e muitas vezes as nossas emoções não têm palavras humanas para apresentar para Deus o que nós gostaríamos de falar. Muitas pessoas não sabem orar como convém. O próprio texto de Romanos capítulo 8 fala a respeito disso, que o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, porque nós não sabemos orar como convém. As palavras não vêm, as palavras não saem, as palavras não fluem naturalmente. E aí a música fala, como eu não sei rezar, eu só queria mostrar o meu olhar. Mostre o seu olhar sincero para Deus. E permita que o Espírito Santo sonde a sua mente, o seu coração. E o que você tiver de mais íntimo será colocado diante de Deus, no trono da graça e misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no santuário celestial. E a intercessão do Espírito Santo e a mediação de Jesus Cristo levará ao que o seu Pai Celestial te conceda aquilo que você precisa. Confie, permaneça desta forma diante de Deus. Aqui o versículo 23 do Salmo 37 fala: o Senhor firma os passos do homem bom, da pessoa boa, e no seu caminho se compraz. Ele se alegra com você. Ele se alegra de andar com você. Ele se alegra de estar com você. Nesta caminhada, nesses passos, em algum momento você pode vacilar, você pode desequilibrar, você pode cair? Pode. Nós somos humanos, somos falhos, temos dificuldades, passamos por adversidades, temos pecados que são inerentes à nossa vontade e às vezes nós caímos, mas o versículo 24 já fala: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. O Senhor se alegra em andar conosco no caminho, na caminhada desta vida. O Senhor se alegra em caminhar conosco. E quando nós caímos, porque somos falhos, porque temos dificuldades, porque muitas vezes não compreendemos toda a bondade que Deus tem a dispensar para cada um de nós. Na caminhada desta vida, muitas vezes nós desequilibramos, nós vacilamos e nós caímos, mesmo que seja o Senhor que esteja firmando os nossos pés, nós em algum momento ainda caímos. Mas aqui no versículo 24 do Salmo 37, o texto diz: se você cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Se você cair, se eu cair, se nós cairmos, as dificuldades que nós temos no dia a dia, as dificuldades que nós temos nesta vida, vão passar. Todas as adversidades que nós vivemos passam. Quantas adversidades você já passou até hoje? Quantos planos financeiros foram lançados? Quantas moedas no Brasil já foram trocadas? Quantas questões adversas nós já vivemos? E o Senhor, em todas elas, nos segurou pela mão. Quando nós vacilamos, quando nós desequilibramos, quando nós caímos, nós não ficamos prostrados, porque o Senhor nos segura pela mão. Ele nos levanta, Ele nos ergue, Ele nos traz à tona de novo. Ele permite que nós respiremos, que nós, assim como uma criança colocada nos ombros do Pai, consiga ter uma perspectiva de visão maior, mais longe, consiga olhar para frente e alcançar muito mais do que aquela perspectiva pequena de quando ele caiu.
Quando nós caímos, ficamos muito perto das nossas limitações porque estamos perto do chão. Mas quando somos levantados pelas mãos de Deus, nós vemos muito mais longe, enxergamos muito mais longe, temos novos horizontes, novas esperanças, novas perspectivas. A renovação da fé nos traz ânimo, nos traz alegria. Como diz o apóstolo Paulo, é neste momento que não importa a fome, a escassez, não importa o sofrimento, porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O versículo 25 aqui do texto fala: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo dias bastante difíceis, dias complexos. Nós estamos vendo pessoas com limitações alimentares, limitações financeiras. Estamos observando muitas pessoas perderem os seus empregos, empresas entrando em falência, comércios fechando. Mas sabe qual é a solução para tudo isso? A solução não está numa questão política, a solução não está numa vacina em que todos esperam animados para receber. O ser humano nunca ficou tão contente em tomar uma injeção como agora. Aliás, um ditado popular falava que de graça tem injeção na testa, mas falava isso de uma maneira pejorativa, uma espécie de zombaria. Hoje se tornou uma realidade. A questão é que o mundo está passando por uma aflição muito grande. O nosso país, a nossa cidade, cada um dos nossos lares estão passando por conflitos, por adversidades. Mas sabe o que vai resolver tudo isto? Não é a política. Não importa quem é o presidente, não importa quem é o prefeito, o governador. Não importa. Porque nós estamos nas mãos de Deus e Ele é o Rei do universo. É Ele que cuida de nós. Lembre do que Jesus falou para Pilatos: se não fosse pela permissão do meu Pai, você não teria poder nenhum nas mãos. Hoje não mudou nada. Não importa quem é o presidente, não importa quem é o governador, não importa quem é o prefeito. Nós, como cristãos, temos que orar por eles, para que tenhamos paz. É isso que a Bíblia fala para nós. Orem pelos seus governadores, pelos seus líderes, para que vocês tenham paz. Porque a nossa paz não depende deles. A nossa paz não depende de uma vacina. A nossa paz não depende das questões deste mundo. Nós somos filhos do Rei do universo e vivemos segundo a constituição deste reino. Somos amparados por este Rei, somos guiados pelo Espírito Santo que rege todas as coisas neste mundo e temos o Senhor Jesus Cristo cuidando de nós de uma maneira muito especial. O que vai curar o mundo é a presença de Deus. E é neste momento que nós, como filhos de Deus, temos que fazer diferença. É neste momento que nós, como representantes do reino de Deus, da Igreja de Jesus Cristo e do próprio Jesus Cristo na terra, é neste momento que nós temos que fazer diferença.
É neste momento que nós temos que apresentar os cuidados de Deus em nossa vida e falar abertamente que não é um governo que vai mudar a situação, não é uma vacina que vai mudar a situação, não é as finanças que vão mudar a situação. É Deus quem muda todas as situações. É Deus que transforma os pensamentos, as emoções, os sentimentos. É Deus que transforma os corações, transforma as perspectivas, transforma a esperança. É Deus que transforma todas as coisas. E quando as pessoas buscarem a Deus em espírito e em verdade, elas serão transformadas. E sendo transformadas por Deus, as suas questões menores, que parecem tão grandes neste momento, serão resolvidas. A fome será resolvida. As questões financeiras serão resolvidas. A harmonia familiar, a desarmonia será sanada, será resolvida. Quando as pessoas aprenderem a colocar Deus em primeiro lugar em sua vida, caminhar com Ele, se alegrar com Ele, sorrir com Ele, estender a mão a Ele com humildade, para que Ele pegue na sua mão, para que Ele te puxe para cima, para que Ele fale com você de uma maneira íntima, de uma maneira particular. Quando as pessoas aprenderem a ouvir a voz de Deus, todas as questões humanas serão transformadas. Eu posso falar isto para vocês com toda certeza, porque eu vivi isso. Eu sei o que é ser transformado. Eu sei o que é parecer conhecer a Deus e andar com Ele. E eu sei o que é ser transformado para o real conhecimento, a real alegria e o real prazer de conhecer a Deus na minha vida. E vocês também, muitos de vocês já sabem, muitos de vocês estão descobrindo a alegria de ser cuidado por Deus. O texto aqui, versículo 25 do Salmo 37. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado. O que é um justo? Quem é um justo? A palavra de Deus em Romanos fala que não há um justo sequer. A questão é que, por causa do pecado, diante de Deus, nós não somos justos, mas somos justificados em Jesus Cristo pelo Espírito Santo que habita em todos nós. Somos justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo, pela intercessão do Espírito Santo e pela transformação que nos é oferecida todos os dias. Já fui moço e já agora sou velho, mas jamais vi um justo desamparado. O justo é aquele íntegro diante de Deus, que busca fazer o bem, busca fazer todas as coisas da sua vida da melhor forma possível, de maneira correta, de maneira íntegra, de maneira fiel. Mas mesmo quando nós fazemos todas as coisas certas, mesmo quando nós fazemos tudo direito, mesmo quando nós buscamos obedecer a todos os detalhes daquilo que Deus apresenta para nós, mesmo assim, nós podemos, como fala o versículo 23, nós podemos vacilar os nossos passos, e aí vem Deus e corrige os nossos passos. Se nós cairmos, nós não ficaremos prostrados, porque Ele estende a mão. E se nós tivermos, mesmo sendo justificados em Cristo, se nós tivermos alguma dificuldade, nós seremos amparados. O texto não está falando que os filhos de Deus não têm problemas, não têm dificuldades, não têm aflições, não podem se sentir em algum momento desamparados. Pelo contrário. Se aqui fala que o justo desamparado
recebe os cuidados de Deus, é porque em algum momento da vida dele ele fica desamparado. Em algum momento dele ele tem escassez, em algum momento da vida dele ele tem alguma necessidade. Mas o texto coloca: foi moço e já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado. Isso significa o quê? Que em algum momento, mesmo sendo justo, ele precisou de amparo, mas não ficou desamparado. Se qualquer adorador que busque a Deus em espírito e em verdade precisar de amparo, ele terá. Porque Deus vai mover os céus e a terra para dar o amparo que ele precisa. Vai levantar pessoas para ajudá-lo. Vai levantar pessoas para suprir a necessidade física, humana dele, naquilo que ele precisa, seja psicológica, seja emocional, seja no trato relacional, seja financeira, seja alimentar, seja a busca de conhecimento, de sabedoria para que aquela situação se transforme, seja o que for que ele precisa de amparo, Deus vai mover céus e terra para que ele seja amparado. Por quê? Porque eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi um justo desamparado. Eu já vi justos terem problemas, eu já vi justos tendo aflições, eu já vi justos tendo muitas adversidades na vida. Eu já vi pessoas íntegras diante de Deus tendo doenças sérias, tendo problemas emocionais sérios, entrando em depressão, tendo questões psicológicas sérias, questões financeiras sérias. Eu já vi pessoas íntegras e verdadeiros adoradores de Deus passando por essas dificuldades. Mas também vi que todas elas foram amparadas por Deus. Foram cuidadas por Deus. O que eu nunca vi é um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi um justo desamparado. Como Jesus diz, no mundo nós temos aflições, temos problemas, temos adversidades, temos questões com a vida, questões de relacionamento, temos questões difíceis a tratar todo dia, temos adversidades a serem superadas todos os dias. No mundo, nós temos aflições, mas tenham bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e nele nós somos mais que vencedores. Já fui moço e já agora sou velho, porém nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por que a descendência? Porque a descendência que observa a ascendência e aprende a se relacionar com Deus, ela vai ter uma grande vantagem. Porque muitos problemas ela não vai precisar passar. Muito das adversidades ela não vai precisar passar. Ela, observando a palavra de Deus, observando a ação de Deus nos seus pais, nas suas mães, nos avós, nos seus ascendentes. Quem observa a ação de Deus nos seus ascendentes tem a oportunidade de ser um descendente que já vive aprendendo a ter alegria no relacionamento com Deus, em receber a alegria de Deus todos os dias, em caminhar com Deus, em ter Deus segurando pela mão e guiando os seus passos, firmando os seus pés para que não vacilem.
Este é o Deus que nós servimos. Este é o Deus que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Deus que se fez carne e habitou entre nós. O Emanuel, Deus conosco. O Deus conosco que conhece as nossas aflições, as nossas dificuldades. Espera que tenhamos humildade, que sejamos adoradores em espírito e em verdade, e que o busquemos não só nos momentos de adversidade, nos momentos em que precisamos resolver alguma questão, algum problema, mas que nós aprendamos a dividir a nossa vida com Deus, ter a alegria de caminhar com Deus, ser amigo de Deus, assim como foi Enoque, que ficou tão íntimo de Deus, ficou tão amigo de Deus, que Deus o tomou para si. Assim como foi Moisés, que falava com Deus face a face. Assim como foi Elias, que na intimidade com Deus foi levado aos céus em um redemoinho. Ter intimidade com Deus, compartilhar a vida, ter a alegria de ser um representante de Deus aqui. E o mundo vai continuar vivendo os seus problemas, as suas aflições, as suas dificuldades, mas nós podemos falar: quem quer conhecer a Deus e quem quer ter intimidade com Ele, não será desamparado e nem vai mendigar o pão. Aqueles que precisam de solução para os seus problemas, em primeiro lugar, ele tem que preencher a sua mente, o seu coração de Deus, da presença de Deus, dos frutos do Espírito Santo, para que a sua vida seja transformada e os seus problemas, as suas dificuldades, as suas adversidades sejam definitivamente solucionadas. E assim nós vamos vivendo de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. E agora nós compreendemos melhor esse texto, que é tão conhecido, tão falado, mas deve ser aplicado e interpretado corretamente para que ele tenha a eficácia do amor de Deus na sua vida, no seu lar e na vida de todos aqueles que buscam conhecer a Deus, conviver com Deus e compartilhar a vida na alegria da presença de Deus. Lendo o texto novamente, Salmo 37, do 23 ao 25. Agora nós temos uma compreensão melhor. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus está firmando seus pés, te segurando pela mão e amparando você e sua família em todas as suas necessidades. Confie, descanse, renove as suas esperanças. Deite tranquilo, durma tranquilo, porque Deus vai cuidar de você enquanto você dorme. E quando você acordar, vai estar revigorado para receber as bênçãos do Senhor no dia em que Ele já preparou para você. Deus te abençoe de uma maneira muito especial, a você, a sua família, todos os seus queridos. Eu vi que alguns irmãos expressaram os seus motivos de oração aqui enquanto nós estávamos meditando sobre o texto e devem fazer isto mesmo. Nós temos este momento exatamente para isso, para compartilharmos a palavra de Deus. Hoje a Ivone não está comigo,
então eu não tenho como ver cada detalhe do que foi colocado, mas certamente Deus já viu. E depois eu vou olhar um por um de cada um desses pedidos que vocês deixaram aqui e vou orar por cada um deles, porque eu sei que Deus está agindo em seu favor, está firmando os seus passos, está te segurando pela mão e está amparando você nas suas necessidades. Então, mesmo aqueles que não expressaram agora os seus pedidos de oração, se quiserem fazer posteriormente, podem fazer. Eu sempre vou voltar para ver se há algum pedido novo e sempre vou estar intercedendo por você e pela sua família. E acima de tudo, o seu maior intercessor é o Espírito Santo. O seu mediador é Jesus Cristo no santuário celestial. E Deus, o Pai, conhece as suas necessidades. Compartilhe sua vida com Ele, com alegria, com fidelidade, com integridade, como um adorador que busca a Deus em espírito e em verdade, que quer compartilhar a vida com Ele, com alegria, com fé, com esperança. Permita que o Espírito Santo sonde a sua mente, o seu coração e tire de dentro de você qualquer angústia, qualquer raiz de amargura, qualquer desilusão, qualquer sentimento de ansiedade. Deixe Deus cuidar de você. Entregue o seu coração, a sua mente, as suas emoções, os seus sentimentos nas mãos de Deus. Ele está atento ao que você precisa. Como Jesus mesmo fala, se você quer entregar o seu fardo nas mãos dele, entregue, porque ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar, ele vai estar presente, ele vai estar te socorrendo de uma maneira muito especial. A irmã Lourdinha colocou aqui para orar pelo cunhado Simval, que está internado com Covid. Vamos estar orando por ele, irmã Lourdinha. O irmão Deusdete também está pedindo por oração. Nós temos aqui o irmão Antoniette de Tupi Paulista, também pede oração para que o Espírito Santo conceda o domínio próprio. E é muito bom. Deus gosta dessa humildade, dessa sinceridade. Vamos orar. Vamos falar com Deus e permita que Deus cuide de você. Feche os olhos. Feche os olhos e abra a sua mente e o seu coração para que o Espírito Santo sonde tudo o que você tem de mais íntimo. O irmão Aparecido pede oração pela sua mãe, pelos familiares e pela vida espiritual, para que ele mantenha a firmeza e a fé. Como diz o texto, irmão Aparecido, o Senhor é que firma os seus passos, te segura pela mão. Então confie, porque o que você precisa será amparado pelo próprio Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos, Deus, pelos Teus cuidados, pelas bênçãos, pela direção espiritual. E neste momento de oração, nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, abrimos aquelas salas mais fechadas na nossa intimidade emocional, psicológica, sentimental. Pai, que o Senhor tenha a liberdade e que o Espírito Santo entre na mente, no coração, nas emoções, nos sentimentos mais íntimos de cada um dos nossos irmãos e irmãs que têm buscado ao Senhor. Conceda, Senhor, da Tua paz, renove a alegria, conceda os frutos do Espírito Santo.
expressamos o nosso desejo diante do Senhor, que o Senhor restaure aqueles que precisam de restauração de saúde, como o nosso irmão Simval, que está com Covid. Pai, que o Senhor esteja amparando, firmando os pés, segurando pelas mãos. Pai, que todos os que estão sofrendo pela contaminação da Covid-19 e de outras enfermidades tantas que o teu povo padece, Pai, incline os seus ouvidos para as orações que estão sendo feitas nesse momento. Esteja estendendo as suas mãos e alcançando cada pessoa na sua enfermidade, e pelo teu poder restaurador, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor dispense da sua cura e a restauração de saúde. Sabemos que o Senhor é soberano e que a tua vontade sempre prevalecerá. Nós confiamos nos teus planos, confiamos na ação que o Senhor faz em cada um de nós, mas expressamos os nossos desejos diante do Senhor de ver os nossos amados, os nossos amigos, os nossos familiares plenamente curados pelo teu poder. Que o Senhor restaure a saúde física, a saúde emocional, a saúde sentimental, psicológica, a saúde dos relacionamentos familiares, sociais. Que o Senhor tire a ansiedade com relação ao futuro, porque o Senhor é o Senhor do passado, do presente, do futuro, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A nossa confiança está em Ti. Pai, como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja inclinando os Teus ouvidos para a voz do Espírito Santo que intercede por cada um dos nossos irmãos e irmãs que não têm palavras humanas suficientes para expressar a sua angústia, a sua dor, a sua necessidade, que não sabem orar como convém, mas o Teu Espírito Santo intercede por cada um deles com gemidos inexprimíveis. E o Senhor sabe o que eles precisam. O Senhor concederá o que eles precisam, pelo Teu poder e pela Tua vontade. Te agradecemos, Deus, pela mediação da oração do Teu Filho Jesus Cristo no santuário celestial. Te agradecemos pelo sacrifício, pela purificação dos pecados, das transgressões, das iniquidades. Que o Senhor nos purifique das nossas dúvidas, das nossas questões pessoais e espirituais. Restaure a nossa comunhão plena com o Senhor. Que a cada dia, Deus, estejamos sensíveis à Tua voz. Que vejamos a Tua ação de uma maneira especial todos os dias de nossa vida e todos os momentos durante cada dia. Que a Tua presença seja viva e eficaz e que possamos testemunhar do Teu amor em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês de uma maneira muito especial. Permaneçam confiando em Deus, permaneçam renovando as suas esperanças e guardem na sua memória aquilo que pode trazer esperança, que é o Senhor que firma os seus passos, se alegra com você no seu caminho, te segura pela mão e você jamais será desamparado, em nome de Jesus. Tenham uma boa noite de descanso, um excelente dia na presença do Senhor e que esse restante de semana seja sempre alegre na presença de Deus, em nome de Jesus.